Olá! Este é o quinto e último vídeo do conjunto de vídeos de estudo de caso Machine Learning para o reconhecimento de máscara. No vídeo anterior, nós tratamos da última parte do processo de reconhecimento, que era o treinamento do nosso modelo. Utilizamos a biblioteca Scikit-learn para extrair features da imagem utilizando o modelo PCA e treinar um modelo KNN que consegue reconhecer quando uma face está ou não utilizando uma máscara. Após a realização de todo esse processo, poderemos então unir tudo o que foi aprendido em um script que poderá abrir a nossa câmera e detectar em tempo real se estamos ou não portando uma máscara. Este vídeo conterá uma explicação de como meu projeto open source Detector de Máscaras está estruturado. O projeto está disponível no GitHub e aberto a contribuições seguindo as diretrizes do repositório. De modo geral, as partes motoras do projeto compreendem um arquivo functions.py e opencam.py. No arquivo functions.py, nós temos a construção de um módulo que contém todas as funções necessárias para o carregamento de um data frame, a divisão entre treino e teste do nosso conjunto de dados, o treinamento do modelo PCA e o treinamento do nosso modelo KNN. Na função loadDataFrame, nós temos o carregamento do conjunto de dados na forma de um DataFrame do Pandas. O passo a passo para a montagem dessa função é exatamente o mesmo do que vimos no vídeo anterior, o qual setamos um dicionário, listamos os diretórios dos conjuntos de imagem, percorremos todos os arquivos e adicionamos todas as características que serão necessárias para o treinamento do modelo no nosso dicionário dados. Por fim, passamos esse dicionário como parâmetro para a criação do nosso DataFrame e o retornamos. Na função trainTest, nós passamos o DataFrame e dividimos o nosso conjunto em um conjunto de treino e um conjunto de teste. Na função PCA-Model, nós passamos o nosso conjunto de características de treino e treinamos o modelo PCA, o retornando no final. Na função KNN, nós temos o treinamento do nosso modelo KNN. Nele, passamos todo o conjunto de treino e treinamos o modelo utilizando a estratégia de Grid Search que vimos no vídeo anterior. O funcionamento em tempo real, que compreende a abertura da câmera do nosso computador, está todo disposto no arquivo OpenCam. Nele, importamos a biblioteca OpenCV e também importamos o nosso módulo de funções. Para a captura de vídeo da nossa webcam, utilizamos o método VideoCapture do OpenCV. Como parâmetro, passamos apenas o ID da nossa câmera. Se você utiliza um laptop, provavelmente o ID da sua câmera será 0. Se quiséssemos analisar os frames de um vídeo, poderíamos passar apenas o caminho para o vídeo como parâmetro ao invés do ID da webcam. Aqui, mais uma vez, estou utilizando o processo de reconhecimento de faces com o OpenCV que vimos nos vídeos anteriores. Fazemos o carregamento dos nossos dados utilizando a função loadDataFrame do nosso módulo de funções. Dividimos o conjunto em treino e teste, também utilizando o nosso módulo de funções. Treinamos o modelo PCA, transformamos as entradas de treino e de teste utilizando o PCA e treinamos o nosso modelo utilizando as entradas transformadas. Também setei aqui um dicionário que relaciona a predição com o status de uso de máscara. Quando trabalhamos com vídeos, o que temos na verdade é um conjunto de imagens sendo reproduzidas em sequência. Desse modo, utilizando um script, poderemos reproduzir um vídeo utilizando um loop while. Iniciamos um loop while true que irá iterar sobre o nosso vídeo. Para lermos o frame iterado do vídeo, iremos utilizar o método read em cima do nosso objeto VideoCapture, que instanciamos aqui em cima. Esse método irá nos retornar um status referente se a captura do frame ocorreu com sucesso ou não, e o nosso frame. Caso o nosso frame não tenha sido captado, iremos quebrar esse loop e parar a execução. Nesta condição aqui, utilizamos o método waitKey do OpenCV, que espera que um usuário aperte uma tecla do teclado. Quando a tecla Q é apertada, a execução do vídeo também para. Isso é feito para que possamos parar a execução do script apenas apertando a tecla Q do nosso teclado. Caso nenhuma dessas duas condições seja satisfazível, passamos para o processamento das nossas imagens. Transformamos o nosso frame captado em escala de cinza e detectamos se existe alguma face presente nele, como fizemos nos vídeos anteriores.
Igualmente, iteramos sobre a rede de faces, extraindo cada uma das coordenadas que delimitam uma face encontrada na imagem, recortamos a face, recortamos a região da imagem que a face está presente. Nesta condição, aplicamos um filtro para que apenas faces próximas à câmera possam ser identificadas. Desse modo, apenas faces identificadas com tamanho acima de 200 por 200 pixels serão processadas e poderão ser classificadas. Quando identificamos uma imagem desse tipo, poderemos então fazer o resize dela e vetorizá-la, como também vimos anteriormente. Com todo o pré-processamento feito, poderemos então passar a nossa imagem como entrada da predição. Para termos a classificação, passo a nossa predição como a chave de acesso dentro do dicionário que setamos anteriormente. Por fim, se a predição é igual a zero, isto é, se a pessoa não estiver utilizando máscara, desenhamos um retângulo em torno de sua face na cor vermelha. E também imprimimos um bip. Caso contrário, se a pessoa estiver utilizando máscara, apenas desenhamos em torno de sua face um retângulo verde e não imprimimos um bip. Abaixo da face identificada, iremos pôr o status de utilização de máscara. Para isso, utilizaremos o método cv.putText. Este método recebe a imagem a qual o texto será escrito, o texto que será escrito na imagem, uma coordenada indicando exatamente o local da imagem a qual o texto será escrito, uma fonte que pode ser passada por meio de uma flag do OpenCV, já que existem algumas fontes inseridas no conteúdo da biblioteca. O tamanho da nossa fonte em pixels, a cor da nossa fonte, a grossura do texto e uma flag que indica o tipo de linha. Esta função putText ela pode ser utilizada com as configurações de sua preferência. Para isso, você poderá acessar a documentação do OpenCV e escolher as flags de sua preferência. Também estarei escrevendo, com o uso da mesma função, a quantidade de rostos que foram identificados na imagem. Iremos escrever isso na coordenada 2020 da nossa imagem, que é referente ao topo da tela. Depois que todo o processamento e identificação é realizado, poderemos então mostrar o nosso frame utilizando o método imshow do OpenCV. Já que estamos trabalhando no sistema operacional, esse método criará uma janela que mostrará a nossa imagem dentro. Como estamos passando dentro de um loop, a janela irá reproduzir exatamente a captura da nossa webcam. Com isso, tendo todo o nosso script apresentado, poderemos agora executá-lo e observar como a aplicação está funcionando. Irei executar o script diretamente na minha IDE, mas você também pode utilizar o seu terminal para executá-lo. Na imagem aberta pelo OpenCV, poderemos identificar aqui em cima a quantidade de faces que estão sendo identificadas pelo nosso algoritmo. Além disso, pelo fato de eu não estar utilizando uma máscara, poderemos ver que o meu rosto está contornado por um retângulo vermelho. Além de termos aqui embaixo o texto que setamos como a classificação sem máscara. Agora irei colocar a máscara e perceberemos o resultado. Como foi possível perceber, em alguns momentos, para identificar a minha face com o óculos, o algoritmo teve algumas dificuldades. Isso pode ter sido ocasionado por alguns fatores, incluindo o fato do nosso conjunto de dados ter poucas amostras de pessoas utilizando óculos e máscara, e também a luminosidade do local. Porém, quando não estou utilizando óculos, a aplicação consegue discernir de forma melhor quando estou ou não portando uma máscara. Para o melhoramento, poderemos adicionar mais amostras ao nosso conjunto de treino, que irão compreender pessoas utilizando óculos e máscara. Assim, poderemos melhorar a performance da aplicação.
Com isso, chegamos ao fim do nosso estudo de caso Machine Learning para o reconhecimento de máscaras. Aprendemos como utilizar a biblioteca OpenCV para reconhecer faces, um tutorial para a montagem do nosso próprio conjunto de dados, e vimos a explicação da montagem de uma aplicação para reconhecer se uma pessoa está ou não portando uma máscara por meio de uma captura de câmera. Espero que tenham gostado e se inspirado na aplicação para criar a sua versão ou projetos relacionados. Muito obrigada por assistir e nos vemos em outra oportunidade.